Baruch Shem Kevot Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos como no dia de hoje, dia de quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, estudos de Maasei HaShlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, tá bom? Já estava com saudade dos nossos estudos aqui, né? Mesmo que sendo toda quarta-feira, mas ao longo da semana a gente fica com saudade, certo? Mesmo na correria da semana também, que faz parte, certo? Cada um tem seus afazeres. E aí nós temos esse compromisso aqui nas quartas-feiras com esse maravilhoso estudo de Atos, bem como com todos os estudos que são realizados aqui no canal. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, tá bom? Shalom, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. É uma honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo você que está aqui conosco já desde muito tempo, que já é da casa desde muito tempo. Shalom, meu querido, minha querida irmã, tá bom? Por ceder um pouco do seu tempo durante a semana, depois do seu serviço, né, ao longo do dia, para estar aqui conosco para estudar o capítulo 13 de Atos, tá bom? Ok. Então, também quero agradecer as orações dos irmãos, por todos os irmãos em Teshuvá, pelos professores, por todos, tá? Que estão caminhando, iniciando, tá bom? E é dessa forma, sempre orando uns pelos outros, sempre pedindo ao Eterno que tenha misericórdia e que a sua graça esteja sobre cada um de nós, tá bom? Bem, estamos no capítulo 13 de Atos, Atos dos Emissários, né? E dessa forma, lembrando que nós estamos estudando passo a passo o discurso, a fala de Shaul, Saulo, também chamado Paulo, conhecido assim nas nações, né? E ele está juntamente com Barnabé, em uma sinagoga que fica em Antioquia. E lá foi cedida uma oportunidade para eles, só para localizar você, né? Foi cedida uma oportunidade para eles fazer um estudo, fazer um midrash. E dessa forma, Shaul estende sua mão e aproveita o momento, a oportunidade para levar a Bessorá, que é a Torá que eles já conheciam, só que agora com essa plenitude, dessa forma como Yeshua, nosso Mashiach, nos traz e nos apresenta, entende? Da forma como o Eterno deseja que o ser humano a obedeça. Então ele está fazendo o seu discurso e ele inicia para apresentar a Bessorá, trazendo à tona o contexto histórico do povo de Israel, tá bom? E ele continua e nós estamos nessa sequência, tá bom? Das palavras de Shaul, estudando o que ele está falando, buscando compreender conforme o contexto da própria carta, bem como considerando todo o Tanar na compreensão disso, tá? Eu espero que você esteja me ouvindo bem aí, tá? Eu acredito que tá tudo ok. No início aqui eu tive um probleminha aqui de conexão, mas graças ao Eterno tá tudo certo aqui. Eu acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Ok. Então, vamos lá, por favor, nos acompanhe. Capítulo 13 de Atos, verso 36, que diz: Shaul falando para os irmãos em uma sinagoga em Antioquia. Que David arrei lerto bedorotav ba'atzat Elohim hu gava vayasef el avotav vayare
Shahat. Pois David, depois de caminhar em suas gerações, nos conselhos ou nos propósitos de Elohim, morreu e foi reunido aos seus pais. E viu, isto é, no sentido de sofreu, né? Ele passou pela decomposição, isto é, o que Shaul está apresentando é que o Eterno fez promessas a David e que se cumpriria no seu descendente, Yeshua, certo? Então, David viu, em algumas versões, inclusive, essa palavra aqui, ó, decomposição, está corrupção, tá certo? Por favor, não confunda essa palavra, que pode estar na sua tradução como corrupção, como sendo de cunho político ou alguma coisa assim, tá? Não tem nada a ver. Quando na sua tradução está escrito corrupção, está falando disso aqui que eu acabei de marcar aqui em amarelo para você, tá? No marca-texto. A decomposição do corpo, que é algo natural após a morte de uma pessoa, entende? Então acontece uma série de processos químicos e biológicos no corpo do ser humano e ele se decompõe, ele torna ao pó, tá bom? Então é isso que Shaul está falando no verso 36. Verso 37 diz assim: Arze asher hailohim hakimo hu lo ra shachat. Contudo, este está se referindo a Yeshua, por isso que eu coloquei aqui entre colchetes, tá? Este Yeshua que Elohim levantou ou ressuscitou, não viu ou não sofreu decomposição, não sofreu corrupção, né? Não passou pela corrupção. Então, Yeshua passou ali no máximo, ele passou 3 dias sepultado. Após esse período, o Eterno o ressuscitou. Foi isso que aconteceu. E dessa forma, Shaul já está apresentando aqui Yeshua como o Mashiach, como aquele que o Eterno separou para vir até o povo de Israel e trazer o povo de Israel de volta para a Torá, conforme o coração do Eterno, já falei, deseja que venhamos a obedecer. Então, ao longo da história do povo de Israel, você sempre vai ter isso, o Eterno enviando alguém para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá. O Eterno sempre fez isso, certo? Com Yeshua não foi diferente, entende? Aí você tem ali Moshe, você tem todos os profetas, né? Nos períodos dos reis, o profeta ouvia da parte do Eterno e repassava isso para o rei, né? Então sempre o Eterno enviando alguém para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá, que nunca se afastassem da Torá. Bom? Ok. Verso 38. Lachen Anashim, portanto, homens, Anashim, homens, Achim, irmãos, Ivadá Lachen, Ki al Yadei Ze, Rugad Lachen, Selichat Hachataim. Portanto, homens, irmãos, que seja compreendido por vocês que sobre esta mão, a mão de Shaul, que é ele que está falando, ele que está discursando, é anunciado para vocês perdão dos pecados. Obviamente, ele está se referindo a quem? Shaul está se referindo a Yeshua. Olha só. Então, Shaul, como um parush que era, habilidoso, e que ao estudar o Tanar e verificar os textos,
Então ele passa a compreender o papel de Yeshua no plano do eterno. Olha que incrível. E a gente tem esse relato, você consegue enxergar isso já nos detalhes na carta de Atos, bem como nas cartas do próprio Shaul, quando ele escreve. E aqui a gente vai abrir um parêntese, tá certo? Nesse verso 38, quando ele diz aqui que seja compreendido para os irmãos que estavam diante dele, de que estava sendo anunciado para eles perdão dos pecados. Olha só que incrível, né? Então vamos lá. Quando se fala em perdão dos pecados, inclusive eu quero aqui agradecer a participação dos irmãos no comentário dos vídeos, né? Temos aí, inclusive o nosso irmão Emerson Moura. Eu quero agradecer, estou citando o nome dele aqui. Shalom, meu querido irmão Emerson Moura, que ele tem um parecer dele a respeito dessa questão, certo? É muito importante, é interessante a gente respeitar, né, a forma do nosso irmão enxergar, certo? Bem como quando eu olho os textos também, né, considerando o Tanar, tudo, a gente tem a nossa forma de ver. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então eu agradeço a todos os irmãos que compartilham da sua forma de ver os textos aqui nos comentários. É importante a sua participação. E aí, inclusive, isso ajuda a gente a compreender, por exemplo, como é que você pensa, como é que você vê os textos, certo? Isso é muito importante, tá bom? Não fique acanhado, não, certo? A gente recebe com muito bom grado os comentários dos irmãos. Claro, né? Sempre quando vejo os comentários, eu entendo que é para o crescimento do povo em Teshuvá, tá bom? Bem, vamos lá. Quando se trata de perdão dos pecados, primeira coisa, como eu sempre digo aqui, vamos fazer aqui um tour, né, por alguns textos do Tanar. Vamos verificar a respeito da questão dos perdão dos pecados. Começando pelos Ketuvim, os escritos, certo? Deixei aqui bem destacado, aqui em cima, ó, para você saber que a gente vai tratar agora dos Ketuvim, significa escritos. Particularmente eu me refiro ao texto de Terlim, Salmo 130, verso 4. A gente vai ver alguns aqui, tá? Olha só, que diz assim, a respeito, o que nos trouxe até aqui? A questão sobre perdão dos pecados, que Shaul acabou de anunciar aqui no seu discurso aos irmãos de Antioquia, lá na sinagoga. Que imcha, pois contigo, Hassilcha está leman tivare, pois contigo está o perdão para que sejas temido ou honrado, respeitado. Olha que interessante. Aqui o salmista está se referindo ao Eterno quando se refere em perdão dos pecados. Olha que interessante, né? Então, ele não tem dúvida disso, o salmista, que o Eterno é quem perdoa pecados, certo? E falando nisso, não é tão difícil, eu digo assim, de perceber isso. Por quê? Veja bem. Ora, quem foi que criou a Torá? Quem foi que produziu a Torá? A Torá veio do coração do Eterno. Ela vem do Eterno, certo? O manual da vida. Portanto, se alguém transgride a Torá, quem foi o ofendido? Aquele que a criou, tá? Vou falar assim bem pausadamente para ser bem compreensível. Então, aquele que transgride a Torá ofende aquele que a produziu, que a criou, portanto, o Eterno. Então, se queremos perdão por ocasião de nossas transgressões, quem é que vai nos perdoar? O Eterno, porque é Ele quem foi ofendido, entendeu? É Ele que foi realmente afrontado, digamos assim. Então, a pessoa violou uma instrução que o Eterno deu, tá? Então, é isso. Então, sendo assim, tem mais um detalhe aqui interessante para nós analisarmos,
que a gente vai entender já já o que acontece em um texto muito interessante nos Escritos Nazarenos. E eu já vou aqui preparar aqui a sua mente, o seu coração, para o que nós vamos ler nos Escritos Nazarenos em um outro texto, tá? Em uma outra carta, a respeito de perdão de pecados. Vamos lá, tem mais um terlim aqui, me acompanhe. Terlim, Salmo 103, verso 1 em diante, diz assim: Le David, Barri, Nafshi, et Adonai, Lechol, Karvai, et Sham, Kadisho, de David, bendiz minha alma ao Eterno, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Aqui o salmista David está exaltando o nome do Eterno. E lembre-se que quando se fala de nome, certo? Aqui, ó, Shem, nome, não é necessariamente ou somente a expressão verbal em si. Não é só isso. É muito mais que isso. Porque o nome de alguém, como a gente sempre fala por aqui, né, nos estudos, o nome traz a reputação da pessoa, traz quem é a pessoa, o que ela representa, qual o seu caráter, entende? Então tudo que é a respeito da pessoa está representado pelo seu nome, tá bom? Ok, aí vem o próximo verso, que é o verso 2. Barri nafshi et Adonai ve'al tishkeri kol gemulav. Bendiz minha alma ao Eterno e não esqueça todos os benefícios dele. Aqui o salmista nesse verso já fala de uma forma de agradecimento, de ter sempre em memória, portanto um memorial, da graça do Eterno, dos seus benefícios, da sua bondade, da sua benevolência para com ele, tá? Olha só. E aí vem o verso 3. Olha o que diz o verso 3. Hasilicha lechol aonechi harofe lechol taraluachi. Esse ele está implícito, por isso eu coloquei entre colchetes, tá, gente? No verso 3 aqui, ó. Ele quem? O Eterno. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Aqui, ó, avonehi, as tuas iniquidades. Ou seja, as tuas culpas, os teus pecados. É disso que ele está falando. Cura todas as tuas doenças ou enfermidades. Dependendo da sua tradução aí, né? Da João Ferreira de Almeida. Se você utiliza, né? Eu também tenho uma versão João Ferreira de Almeida, né? Utilizo também. Agora vamos focar aqui no verso 3. Repara que o salmista ele está relacionando a expressão aqui iniquidade ou culpa, que se refere a pecado, com doenças ou enfermidades. Olha que interessante. Então, veja bem, em primeiro lugar, quem perdoa pecados? O Eterno, porque a Torá vem do coração do Eterno. E todo aquele que a transgride, ofende ao Eterno. Então é Ele quem perdoa, certo? Sendo assim, o salmista nos dá aqui uma informação muito interessante para a gente analisar, guardar aqui no nosso aprendizado e praticar no nosso dia a dia, óbvio. Não esqueça disso, tá bom? Que em alguns textos da Torá, nem sempre, da Torá não, do Tanar em geral, né? Em alguns textos, eu diria em muitos textos, você tem a ideia de pecado, transgressão da Torá, a iniquidade, a culpa, ligada a doenças ou enfermidades, entendeu? E não se você parar para analisar, não é difícil entender isso e também. Me acompanhe, por favor. Por exemplo, você está aqui uma enfermidade que tem assolado a humanidade de uma forma feroz, como por exemplo, o câncer, certo? Estudos vêm sendo realizados por muitos cientistas
em todo o planeta para ter o método mais eficiente para o tratamento de pessoas que vêm sofrendo desse terrível mal, né, que é o câncer. Muitos testes são realizados. Então, tratar uma célula cancerígena não é algo fácil, certo? E muitos profissionais da área têm se empenhado nisso, tá certo? Então, mas mesmo sendo uma enfermidade terrível, gente, o câncer, existe algo pior que ele, por incrível que pareça. Estamos falando de enfermidade. E conforme o salmista já nos apresenta aqui, a gente acabou de fazer a leitura, o que é pior do que o câncer? Pecado, a transgressão da Torá, conforme 2 João capítulo 3, verso 4. A transgressão da Torá é a pior enfermidade que um ser humano pode ter em sua vida. Olha só, preste bem atenção, tá? O salmista sempre nesse caso aqui, quando ele traz a ideia de pecado, certo? Iniquidade, ele já logo em seguida, depois da vírgula na tradução, né? Ele já traz a ideia aqui de pecado, de enfermidade, de uma doença. E de fato é uma doença. Então, guarde isso, tá? Essa informação, a gente vai precisar dela já já. Nós vimos aqui no Ketuvim. Vamos agora observar nos profetas, né? Neviim, profetas. Olha o que diz aqui. Mais uma vez, correlacionando doença com pecado, se referindo ao pecado como uma doença, tá? Veja só. Ahem halayenu hu nasa umahovenu sevalam veanachnu rashavnuhu veshnuhu nagua murre Elohim umune. De fato, nossas doenças ou nossas enfermidades ele tomou, ele suportou. Estamos falando aqui do profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 53, verso 4. Esse ele aqui se refere a quem? A nosso Mashiach Yeshua. Ele tomou, ele suportou o que? As nossas doenças, as nossas enfermidades. Mas, um texto muito conhecido por você, meu irmão, tá? Tenho plena certeza disso. Como assim? Ele suportou sobre si as nossas doenças. Será que esse texto está falando enfermidades, doenças? Está falando dor de cabeça, dor na costa, dor na lombar, uma dor no joelho, né? Uma dor na barriga? É disso que está falando? Nananana. Está falando daquilo que a gente acabou de comentar ainda há pouco. Quando ele levou nossas doenças, as nossas enfermidades sobre ele, algo que simbolicamente já acontecia no tempo em que o povo de Israel caminhava do deserto, quando, por ocasião de uma pessoa ter transgredido a Torá, aqui representada nessa ilustração, ele colocava a mão sobre o animal, sobre o cordeiro, e a partir daí o cordeiro era sacrificado, sendo ele inocente, tá? O cordeiro sendo inocente. Então, o inocente acabava morrendo, sendo sacrificado, seu sangue era derramado por uma culpa alheia, no caso desse homem. Então, essa pessoa, ao observar que o inocente acabou pagando, morrendo pela sua transgressão, isso gerava na pessoa um arrependimento tão profundo que a pessoa entendia o que é transgredir a Torá. O quão realmente doloroso é transgredir a Torá. Entende? Porque agora um inocente está pagando por isso. Então,
é justamente o pecado que este personagem aqui representando, né, cometeu, que agora vai ser carregado por este animal, simbolicamente falando, né? Então é isso que está aqui no profeta Yeshayahu. As nossas doenças, as nossas enfermidades, ele tomou, ele suportou. E nossas dores, novamente, dores, carregou. E nós o considerávamos ferido, golpeado e afligido de Elohim. A sequência do verso 5 do capítulo 53 em diante também vai seguir essa mesma linha, tá? Então fica aí para sua leitura em casa. Aqui nós temos o texto de Vaikra, Levítico, capítulo 4, verso 29, que é quando o Eterno, por ocasião ainda do Mishkan, né, físico, com o povo de Israel no deserto, ele ordena que esse movimento aqui, de colocar a mão sobre o animal que seria sacrificado, fosse realizado. Tá bom? Então, mais uma vez, a gente percebe aqui, conforme no Terrilim anterior, agora nos profetas, essa correlação entre pecado e enfermidade ou doença. Tá certo? Olha só. E agora que a gente já tem isso em mente, né, vamos para um texto dos Escritos Nazarenos para entender melhor essa questão, né, de o que aconteceu em um certo momento. Lembrando que a gente está falando de Shaul, tá? Só para relembrar aqui, para você não perder de vista. Estamos falando que Shaul estava anunciando para eles perdão de pecados, né? Então vamos entender bem o que aconteceu aqui em uma determinada situação. Nos Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, em Matitiahu, Mateus capítulo 9, verso 1 em diante. Diz assim, Vaired Bania, Vaiavor, El Iro. Então ele, Yeshua, entrou em um barco, atravessou novamente o lago e voltou para sua cidade. Tudo bem. Isso se deu em Kefarnahum. Verso 2. Verine reviu elav ish neche et samot shochev al ramita uvireot Yeshua et emunatam. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem paralisado, deitado em um colchão, portanto um paralítico, tá? Quando Yeshua viu a confiança deles, olha só que incrível, que é emunatam. Quando Yeshua viu a confiança deles, Amar, disse, El Neche Hatsamot Hazak Beni Nislehu Lecha Hatotecha. Disse ao homem paralisado: coragem, filho, ou seja forte, né? Hazak, seja forte, coragem, filho. Seus pecados estão perdoados. Uau! E aí, aparentemente, o que Yeshua diz aqui parece ser totalmente contra aquilo que nós parece, né? Ser totalmente contra aquilo que nós acabamos de ler nos Terrilim. Eu preciso que você preste bastante atenção aqui, tá bom? Ok? Então, olha só, gente. Quando Yeshua diz isso, seus pecados estão perdoados. Ora, mas olha a situação. Eu trouxe aqui essa ilustração, tá? Para ajudar aqui na nossa compreensão. O que temos aqui é um homem que, conforme os relatos que são apresentados em Matitiahu, Mateus, Marcos e Lucas, certo? Nos 3 evangelhos, cada um deles na carta vai falar um detalhe interessante que vai agregar aqui a nossa visão geral do que aconteceu. Então, Yeshua estava expondo a Torá, certo? Quem sabe dando uma prévia do que seria apresentado na sinagoga a respeito da próxima porção no próximo Shabat. Vamos imaginar assim, né? E aí tinha muitas pessoas nessa casa e
E esse homem, um homem paralítico, como diz o texto, paralisado, que não conseguia sair de seu leito, de sua cama, né, do seu colchão, 4 homens o ajudaram a ir até Yeshua. Portanto, tanto o paralítico quanto os 4 homens que acompanhavam esse paralítico tinham uma confiança tão incrível, gente, de que Yeshua, através de Yeshua, o Eterno traria cura para esse paralítico, que não mediram esforços para fazer esse paralítico chegar até Yeshua. Lembre-se, nós estamos falando sobre perdão dos pecados. E Yeshua, ao ver a tamanha confiança deles, porque eles vieram pelo telhado, abriram o telhado, tiveram acesso aqui à região, ao ponto aproximado onde Yeshua estava, na casa, e desceram esse paralítico até Yeshua, até esse paralítico ficar de frente para Yeshua. E aí Yeshua simplesmente diz isso, né? Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. À primeira vista, quando você lê essa fala de Yeshua, aí eu pergunto, será que o que ele falou é o que você está entendendo à primeira vista no texto? O que você está entendendo é exatamente o que Yeshua disse? Porque a questão aqui se trata de um enfermo, né? Um enfermo. Olha só. E por que Yeshua fala de pecado? São dúvidas, são questionamentos que sempre quando a gente lê o texto é importante fazer. O que tem a ver pecado com este homem que é paralítico? A priori, ou a princípio, não tem nada a ver, né? Mas aí que tá. Preste bastante atenção. Yeshua está falando de algo que, gente, em todas as ocasiões que aconteceram com Yeshua, em que através dele o Eterno apresentou o seu poder, conduzindo milagres ali no território de Israel. Vamos fazer aqui uma volta aqui, né? Um flashback. Vamos voltar aqui um pouquinho. Lembra que quando Jairo, sua filha estava enferma, ele foi até Yeshua e pediu que Yeshua fosse à sua casa para curar sua filha, não é? Só que no caminho havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, lembra? Esse número 12 não está à toa, porque se refere às 12 tribos de Israel enfermas. E aquela mulher, ao tocar no canto da veste de Yeshua, e sabendo que no canto da veste fica o tzitzit, então, e você sabe qual é a função do tzitzit, certo? Que é justamente lembrar a respeito da prática das instruções do Eterno, a sua Torá. Então, quando ela toca no tzitzit de Yeshua, ela é curada. Portanto, olha só, a cura está justamente na Torá. Olha que incrível, né? Tem tudo a ver com a Torá, o processo de cura da pessoa. E aí depois, Yair acompanha Yeshua, Jairo, e quando chega à sua casa, sua filha já havia falecido. E aí, qual era a idade daquela garota? 12 anos. Mais uma vez, esse número 12 não está ali à toa. Mais uma vez se refere às tribos de Israel. Olha só quanta lição, gente. Então, sempre quando a situação estava ali diante de Yeshua, não era só a situação em si diante dele, mas existia sempre algo mais, que era uma lição para o povo de Israel. O Eterno estava ali, através de Yeshua, falando com o povo de Israel. Eram sinais que se referiam não apenas às pessoas que estavam sendo beneficiadas por ocasião da cura, mas aquilo havia uma lição para o todo, para o povo de Israel. E isso não é diferente aqui no caso desse paralítico. Observe, quando Yeshua se refere a ele, dizendo seus pecados estão perdoados, aí que está. Porque aquele que transgride a Torá, ele caminha normalmente em tshuva ou ele está
paralisado em algum estágio. O que você acha? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então Yeshua, não é que Yeshua está perdoando os pecados dele. Yeshua, ao ver a condição desse paralítico e ao ver tamanha confiança que ele e os 4 ajudantes estão ali naquela situação, confiando que ele seria curado, ele analisa a situação e, como que dizendo, certamente o Eterno perdoou os pecados deste homem. Porque para ter uma confiança dessa, para ter uma emuná dessa, só mesmo alguém que está disposto a caminhar em chuva. Só alguém que está disposto a retornar ao Eterno com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser. Entende? Afinal, repito, que nós lemos ainda há pouco, é o Eterno quem nos entregou a Torá. Então quem transgride a Torá está ofendendo ao Eterno. Então Yeshua analisa a situação e vê tamanha emuná, tamanha confiança nesse homem, então ele dá o seu parecer. Seus pecados estão perdoados. Quem perdoou? O Eterno. Até porque se fosse o próprio Yeshua, nosso Mashiach, perdoando esse homem, ele diria: eu perdoo teus pecados. Mas não é o que está escrito. Nem aqui na tradução, né? Em português, na tradução aqui, cuja tradução foi realizada a partir aqui do hebraico, né? Quanto nas traduções, seja João Ferreira de Almeida, seja do David Ster, certo? E tantas outras. Em momento algum você vai encontrar Yeshua dizendo: eu perdoo os seus pecados. Tá? Entende? E aí, olha só, quem não vai entender o que Yeshua está falando, quem não vai entender o que Yeshua está falando, sabe quem? Sabe quem? Verso posterior, verso 3. Vesham anashim suferim amaro beliban raish razeh migadesh hu. Ao ver isso, alguns mestres da Torá, aqui diz que eram os soferim, os escribas, né? Mestres da Torá, os contadores, disseram entre si mesmo, olha só o que eles disseram: este homem está blasfemando. Ou seja, não entenderam o que Yeshua falou. Não entenderam que Yeshua estava analisando aquela situação, e ao ver a confiança daquele paralítico e dos 4 homens que estavam ajudando ele, então ele considerou: certamente o Eterno perdoou os pecados deste homem. E que a princípio não tem nada a ver com a enfermidade dele, né? Mas qual é a lição aqui? Qual é a moral aqui da história? É que uma pessoa que está paralisada por ocasião de viver em transgressão da Torá pode sim tornar a caminhar em chuva, desde que se arrependa de coração e a sua emuná, a sua confiança no Eterno seja realmente com toda a sua força, com todo o seu ser. E aí o milagre acontece, isto é, a pessoa volta a caminhar em chuva. Então, gente, as lições aqui, nesse caso desse paralítico, não é só uma questão do paralítico em si. É bem mais elevado do que talvez você olha só do que estava diante deles. Porque é uma lição que fala com todo o povo de Israel. O povo de Israel aqui, assim como esse homem, estava paralisado. E precisavam retornar ao Eterno. Precisavam caminhar em chuva nos 42 estágios, né? Infelizmente, nessa ocasião, Yeshua foi mal interpretado ao dizer isso. E aí, por isso que disseram que ele estava blasfemando, né? Verso 4, diz assim: sabendo Yeshua o que eles pensavam, não é que Yeshua era adivinho, né? Por favor. Não tem nada a ver com isso. Ora, como assim, sabendo Yeshua o que eles pensavam? Gente, sabe o que é isso aqui? Às vezes as pessoas gostam de fantasiar, né, o texto que está dizendo. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Preste bem atenção, tá? Preste bem atenção.
Se você convive com algumas pessoas e você sabe como é que elas se comportam, como é que elas pensam, a maneira de pensar delas, o modo de agir, então, quando você faz, por exemplo, você faz uma pergunta para a pessoa ou acontece alguma situação e essa pessoa próxima de você fica assim, olhando assim, meio que para o alto, né, para o lado, pensando. Aí você que conhece essa pessoa diz assim: eu sei o que você está pensando. É óbvio, você não quer dizer que você literalmente leu o pensamento da pessoa, né? Mas pelo convívio que você tem com ela, aí às vezes a gente usa essa expressão, né? Eu sei o que você está pensando aí, eu sei. É, mas não tem como saber. Mas o convívio, você, né, tem grande chance de acertar realmente o que a pessoa está pensando. Ou seja, gente, nosso Mashiach Yeshua, ele convivia com estes mestres e sabia a forma de pensar deles. Então, quando eles começam a cochichar entre si e a falar e tudo, então é exatamente isso que Matitiahu descreve. Sabendo Yeshua o que eles pensavam, ou seja, Yeshua, quando ele disse isso e eles disseram que estava blasfemando, então Yeshua já sei o que eles estão pensando de mim. O que foi que Yeshua disse? Por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? Por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? Verso 5. Kima nakel im lemor nislehu lecha chatotecha od lemor kum vechitichalar. Digam-me, o que é mais fácil falar? Ele faz uma pergunta. Olha só, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Boa pergunta, né? Olha só, como um bom judeu fazendo perguntas. Olha só que incrível, né? Então os soferim, os escribas ficaram escandalizados pelo fato de Yeshua ter dito que os pecados daquele homem estavam perdoados. O que está implícito é que Yeshua não disse: o Eterno perdoou teus pecados. Mas, óbvio, os soferim já deviam ter percebido isso, porque eles sabem que quem perdoa pecado é o Eterno, né? Então, ao fazer essa pergunta, olha só o que Yeshua vai dizer logo em seguida, né? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E aí vem o verso 6, né? Que diz assim: de fato, provarei e tornarei conhecido que existe permissão para o Filho do Homem na terra perdoar pecados. Olha só, cuidado, cuidado. O que você está entendendo, será que é o que você está lendo? Então, disse para o ferido dos ossos, o paralítico, né? Interessante. Aí Yeshua disse para ele: olha só, Yeshua está falando aqui a respeito da autoridade que lhe foi conferida a respeito do perdão de pecados. Então, o que se esperaria de Yeshua dizer? Eu perdoo teus pecados. Mas, ao invés de ele dizer isso, o que ele diz para o homem? Levante, tome seu leito e ande por você, veler-lecha, ande por você para a sua casa. El beitecha. Olha só que incrível, né? Então, calma lá. Quando Yeshua diz que ele iria provar, iria tornar conhecido que existe permissão para o Filho do Homem na terra perdoar pecados, ele estava falando o quê? Ora, sabendo que quem perdoa é o Eterno, então qual é a função de Yeshua? A função de Yeshua é a mesma, agora eu vou voltar aqui, ó. É a mesma que esse cordeiro tinha no tempo do povo de Israel no deserto. Conduzir aquele pecador ao arrependimento genuíno. Não é o cordeiro que perdoa o pecado, mas a função do cordeiro é conduzir este pecador ao arrependimento genuíno para então conseguir o perdão por parte do Eterno. Lembra quando Yohanan Amatibil, Yohanan o imersor, quando viu Yeshua se aproximando dele, quando Yohanan imergia, fazia tivilá das pessoas no Iardém, no Jordão,
O que foi que Yohanan disse ao ver Yeshua se aproximando? Eis o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. Olha só, então ele olha para Yeshua e vê ele como um cordeiro. Não que ele visse mesmo, literalmente, né? Mas o significado, a função, como eu acabei de dizer, a função do cordeiro era trazer expiação. Como? A expiação só ocorria, gente, se esse arrependimento por parte da pessoa fosse um arrependimento sincero. E repito, essa pessoa, ao ver que este inocente sofreu por causa do erro dele, então isso trazia realmente um arrependimento sincero para a pessoa. Claro que tinha que ter a intenção de arrependimento já desde o início, entende? Não sendo diferente disso, isto é, sabendo que Yeshua é o Cordeiro do Eterno, e aí a gente volta para o texto que nós estávamos, sabendo disso, quando Yeshua diz que tinha permissão, existe permissão para o Filho do Homem na terra para perdoar pecados, ele está dizendo que ele tem a permissão da parte do Eterno de conduzir as pessoas no sentido de arrependerem-se de coração para alcançarem o perdão do Eterno. Porque a Torá pertence ao Eterno e é ele quem perdoa. Você está entendendo qual é a função do Cordeiro? Por que Yeshua é o Cordeiro? Entende? Porque tem essa função. Mas eu sei que ao ler de primeira, captar isso, perceber isso e levar em consideração o Tanar não é algo tão simples. Eu sei. Ainda mais para quem às vezes está iniciando em Teshuvá, tá? Eu sei. E eu, assim, gente, eu não sei, eu tô falando assim, mas eu não tô chateado com ninguém, tá? Por favor. Não é isso. Mas eu tô falando assim porque eu sou grato ao Eterno pelo fato dele ser tão misericordioso, gente, com a nossa geração e estar trazendo à tona tantas compreensões conforme os estudos que a gente tem acompanhado aqui de todos os professores aqui no canal, e não só aqui no canal, mas de tantas pessoas no mundo que com o coração sincero buscam compartilhar com as pessoas o que o Eterno nos tem trazido à compreensão dos nossos dias, entendeu? Sou muito grato ao Eterno por tamanha misericórdia dele estar nos ensinando tantas coisas hoje, gente, tá? Esclarecendo muitos assuntos. Além disso, uma pessoa, por exemplo, que sai do sistema religioso, acontece geralmente no início da caminhada em Teshuvá de muitas pessoas, tá certo? Acontece o seguinte, às vezes a pessoa sai do sistema religioso, mas o sistema religioso ainda não saiu da pessoa, da forma de pensar da pessoa. E é justamente essa forma de pensar religiosa da época da pessoa ainda que causa um certo bloqueio na hora de compreender alguns tópicos, por exemplo, que aconteceram com o nosso Mashiach Yeshua, porque às vezes esquece de considerar o Tanar, principalmente a Torá, entende? Então, se você vê um texto nos escritos nazarenos que aparentemente contraria o que você vê no Tanar, então desconfia. Verifique, investigue, leia os textos, tá? No caso desse paralítico aqui que a gente acabou de fazer a leitura, nem precisava eu trazer os textos em hebraico, gente, porque a própria leitura no português mesmo, obedecendo a uma leitura, obedecendo a ortografia nacional, colocando as vírgulas em seus devidos lugares, a acentuação gráfica, já dá pra gente uma boa compreensão. E olha que eu estou falando de tradução, né? Mas como a gente sempre traz aqui o hebraico, fiz questão de trazer para o nosso estudo, entendeu? Então, nunca esqueça disso, tá? O Eterno é quem perdoa pecados. A função do Cordeiro é conduzir o pecador ao arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro, entendeu? E aí sim, com o coração realmente arrependido pela transgressão que cometeu, diante do Eterno, alcançar o seu perdão. Já que é ele quem perdoa, a Torá pertence a ele, entendeu? Entendeu qual é o papel do nosso Mashiach Yeshua? Da mesma forma. Só que Yeshua foi mal compreendido pelos soferim, os escribas, naquele momento. Não entenderam do que ele estava falando.
Agora que era a hora deles compreenderem, porque já que são doutores da lei, deveriam ter na mente, naquela hora, e principalmente no coração, o Tanar. Mas na verdade o que dá a entender é que pelo menos estes que estavam ali estavam, quem sabe, tentando buscar uma forma de tropeço de Yeshua em relação a algum texto da Torá ou do Tanar, para tentar acusá-lo de alguma coisa. Estavam muito mais atentos nisso do que qualquer outra coisa. Haviam sim soferim que eram justos, tzadik, mas dentre alguns haviam esses realmente que esqueciam, parece que havia uma amnésia do Tanar, e aí ficavam tentando ver se Yeshua tropeçava em algum texto para tentar acusá-lo, né? Tudo bem, meu irmão? Vamos voltar aqui. E aí, ande por você. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, ó. Esse ande por você, ficou meio lento aqui, ó. Aqui. Então esse ande por você é interessante nós trazemos à tona aqui, porque, claro, literalmente este paralítico, ele pega o seu leito e vai para a sua casa. Ele anda por si mesmo. É isso que o Eterno queria do povo de Israel, que andassem por si mesmos, tá? Que não precisasse alguém segurar na mão deles para lhes conduzir, que não dependessem dos outros, mas que caminhassem por si mesmos no sentido de seguir as orientações do Eterno. Inclusive, meu irmão, o que você está fazendo agora, caminhando em Teshuvá, é exatamente isso. Você está caminhando por você. Você não tem mais, né, aquela bengala do sistema religioso te dizendo para onde você deve caminhar. Por quê? Você agora está caminhando por si mesmo. Como assim? Da sua própria mente, da sua própria cabeça? Não. Você está caminhando por si, tomando como referência a Torá, que é a instrução do Eterno, que é o ensino do Eterno. Entendeu? Então, quantas pessoas hoje, gente, estão paralisadas no caminho de Teshuvá, porque ainda não conseguem seguir adiante. Alguns tópicos ainda estão meio nebulosos. A gente entende isso, gente. São períodos, são fases da caminhada em Teshuvá, certo? Às vezes a pessoa tem tanta vontade de seguir, de caminhar, de conhecer o Eterno, de compreender, mas às vezes tem aquela afirmativa que a pessoa não larga por nada, que veio com ela, agarrado com ela de lá da religião, e ela faz questão de não largar. Não, essa afirmativa aqui, eu não largo por nada. Mas aí, meu irmão, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, e no tempo certo, assim nós acreditamos, nós confiamos que essas dificuldades de compreensão de textos, de imaginar que existem contradições, serão sanadas no tempo certo. Não fique agoniado, tá, meu irmão? Se você talvez esteja nessa situação, tá? O passo que você dá hoje é suporte para o que você dará amanhã, tá bom? O que nós aprendemos hoje nos deixa mais firmes, mais convictos das lições que o Eterno tem para nós amanhã, tá certo? As lições do último Shabat são a base para nós estudarmos e aprendermos e praticarmos as próximas lições do próximo Shabat, que no caso vai ser a porção de Devarim, que nos aguarda. E Mitzvah Hashem, se a terra se nos permitir. Entendeu? E aí, para concluir esse texto aqui, Vayakam, e se levantou, Vayeler el Beitó, e se levantou o homem e foi para a sua casa. Não precisou mais ser carregado por ninguém. Tá? Ok, então, gente, o que nos trouxe a esses textos aqui dos escritos nazarenos, particularmente em Matitiahu, foi justamente o fato de Shaul ter dito para os irmãos da sinagoga em Antioquia a respeito de perdão dos pecados. É interessante que aqui em Atos, gente,
Toda essa explicação que eu busquei fazer aqui no estudo, gente, que levou aqui aproximadamente 1 hora, Shaul não falava dessa forma. É interessante isso. Por quê? Ao que dá a entender, gente, quando você lê o texto de Atos, o que dá a entender é que Shaul não tinha tanto trabalho, por exemplo, com alguns irmãos, pelo fato destes irmãos de algumas sinagogas já ter contato com Tanar, entende? Então, quando ele dizia algo, as pessoas já lembravam dos textos. Interessante, né? Já outros não. Então, dentre o público de Shaul, na verdade, todo o público geralmente é assim, né? São pessoas que conhecem um pouco mais, outras menos, porém todos caminhando em Teshuvá. E tinham aqueles que acreditavam, aqueles que não acreditavam em Shaul. A gente vai ver isso. Inclusive Shaul, né, acabou sendo hostilizado em muitos lugares por onde passou, né? Olha só, tá? Então, gente, a gente vai finalizar aqui no verso 38, tá bom? No nosso estudo desse momento do capítulo 13 de Atos, tá certo? Quando Shaul apresenta aqui perdão dos pecados através de Yeshua. Porque agora Shaul apresentando a Bessorá, a Torá, dessa forma tão elevada como Shaul aprendeu com os discípulos de Yeshua, e que portanto eles aprenderam com o próprio Yeshua. Agora esses irmãos da sinagoga vão compreender com mais elevação os princípios da Torá, e aí ter um arrependimento mais firme a respeito de como está algumas situações que cada um vive, e dessa forma alcançar o perdão de seus pecados diante do Eterno, entendeu? Através do Cordeiro Yeshua. Essa é a função do Cordeiro: conduzir ao arrependimento verdadeiro, genuíno, sincero. Tá? Quem perdoa? O Eterno. Amém. Amém. Ok, eu espero ter sido bem claro nos tópicos que eu trouxe aqui no estudo, tá bom? E quero desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, pela sua participação, tá? Pela sua paciência estar aqui conosco, e desejar que o Eterno lhes abençoe imensamente, tá bom? Sempre, sempre. Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, trazendo estudos do programa Um Pedacinho da Torá. Ele que agora está trazendo uma nova edição chamada Números na Torá, tá bom? Grandes lições estão sendo trazidas pelo nosso querido Moré Renato, tá certo? E fiquei feliz também por ontem nosso querido Moré Marcos Felipe, professor Marcos Felipe, que além do estudo, né, sensacional, e ao término teve a votação ali, né? E aí, finalmente, vamos ter o estudo do livro de Yehoshua, Josué. Eu digo isso porque a gente faz ciclo a ciclo o estudo das porções da Torá, portanto da caminhada do povo de Israel no deserto, e realmente seria muito bom, como vai ser, eu tenho plena certeza disso, o estudo agora da continuação, agora com o povo de Israel conquistando as cidades no território de Canaã, entendeu? Então esse é um estudo que já vinha aí já de longo tempo, né, para ser aprovado, né, votado aqui. Que bom que foi aprovado, né? E aí eu também já, como a gente diz, né, já preparou a pipoca aqui, a pipoquinha, para acompanhar o estudo e aproveitar ao máximo e aprender com o nosso querido Moré Marcos Felipe. Mas amanhã estaremos aprendendo com o nosso querido Moré Renato de Prísio. Olha só, né? Então é o nosso encontro imediato amanhã, Moré Renato, tá certo? Às 19h30, horário de Brasília. Shalom, falando nisso a todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro, tá bom? Ok. Então é isso, meus queridos, eu concluo por aqui nosso estudo e me despeço de vocês com uma canção de Raparvarim. Eu vou trazer aqui uma canção que faz tempo, gente, que a gente não ouve,
que a gente não canta com eles, que é a canção Ahavá Pshutá, Amor Simples. Deixa eu achar aqui. Ahavá Pshutá, aqui. Pronto. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Todarabá, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Laila Tov, uma boa noite. Shavuot Tov, e uma boa semana para você e para toda a sua família. Mishpachá. Lehik Traot. Até logo. אין לי בית מהודר ואין לי זול אוויר, אין חשבון בבנק ולא מגרש קטן בעיר, אין לי אלף ליל משכורת, אין לי חליפה של חורף, אפילו אין לי דוד עשיר. אז מה יש לי? אך יש לי אהבה פשוטה, אותי לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מקדיש יומם וליל. אין לי מכונית להושיבך לצידי, אין לי גם קטנוע אל גבי שתצמדי, אין לי שום אלבום של אומנות לך להראות, אין לי תקליטים בשביל לשמוע או לרקוד, אין לי ג'וב בכיר, אני אוכל על חשבוני, לא שלחו אותי לחו"ל, נשארתי אלמוני, אין סירה לי בכנרת, אין לי מצלמה של סרט, אין טלוויזיה במוני, אך יש לי אהבה פשוטה, אותי אולי כאילו דבר, כן יש לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מקדיש יום אהבה. טו 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 טו. תודה רבה. תודה. תודה.